paz de Deus, irmãos, a paz de Deus, irmãs, querido ouvinte, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é a irmã Tânia, do canal, da plataforma do YouTube, um canal de evangelização, um canal de revelação, um canal de palavra, de ensinamento do Evangelho genuíno segundo Jesus Cristo. Amém? Se inscreva no canal, irmãos, compartilhe o vídeo da irmã Tânia, entregue a palavra de Deus a alguém para com que ele seja alcançado pela graça e a misericórdia de Deus, como eu e você está sendo alcançada nesta hora. Glórias a Deus, compartilhe, se inscreva no canal, assine lá, clica no sininho para receber a notificação de todas. Amém, irmãos? Então, no dia de hoje, né? Na noite do dia de hoje, louvado seja Deus, eu abro um culto no nome do Senhor Jesus, que é vivo e eterno, irmãos. Hoje, 18 de abril de 2024, eu acredito que já é o terceiro culto que eu faço hoje, embora, né, irmãos, os cultos que eu fiz aqui algumas horas atrás foram todos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, foram, assim, cultos de palavras fortes, né? De testemunhos abençoados, louvado seja Deus, mas também de palavra forte, de revelação, né? De experiências com Deus, que faz parte daquele e daquela que decide, né? Obedecer o chamado de Deus, o ID, né? A todas as pessoas, a obedecer o oleiro, né? Porque nós somos vasos de barro na mão do oleiro e o oleiro manda e nós obedecemos. Amém? Então aqui nesse terceiro culto, guarde isso, terceiro culto que eu abro hoje no nome do Senhor Jesus, porque esses dias atrás, irmãos, eu não conseguia entregar o que o Espírito Santo de Deus, né, ali me direcionava, louvado seja Deus. Mas aqui estou, irmãos, para entregar. Amém? O Senhor, Ele traz a palavra, Ele traz a revelação, Ele traz o entendimento. E aqui estamos. Amém, irmãos? Então, aqui, ó, o hino que está de fundo, irmãos, não esse agora, que esse é o 253. Mas o hino que estava de fundo é o hino 252, que se chama Exaltação ao Deus Onipotente. Ele é onipotente, onipresente e onisciente, irmãos. Ele sabe tudo o que você e eu pensamos, antes mesmo de nós pensarmos, o que nós pensamos ontem, o que nós pensamos agora. Por isso que ele vem com a palavra, para nos direcionar, para nos fazer acertar quando os nossos pensamentos estão indo para, sabe, caminhos errados, ou nós não estamos tendo o discernimento, o pensamento que Deus gostaria, que Deus nos direcionaria que tivéssemos. Então ele vem com a palavra e nos alinha. Amém? Por isso que existe a palavra de Deus, para nos alinhar, louvado seja Deus, para nós termos direção sempre nos caminhos do nosso Senhor. Amém? Para com que nós sejamos conduzidos pelo nosso Criador. Aquele que serve a Ele obedece às coordenadas do Mestre, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A irmã Tânia vai colocar o véu. Irmãos, onde está meu véu? Peraí que eu vou pegar o véu, só um instantinho. Tô chegando do culto agora, irmão. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Olha, tá vendo? Ó, culto ao Senhor Jesus, né? Feito por homens. E assim, meio ao vivo, né? Tem essa parte, né? Então vamos lá colocar, irmãos, o véu. Louvado seja Deus, querido ouvinte. E vamos diretamente para a palavra. Amém? Eu vou dar uma introdução. A palavra vai ser rápida, irmãos. Prometo.
A palavra vai ser bem assim, né, concentradinha. Eu não vou falar muito, né? Eu vou dar uma introduçãozinha para entrar na palavra que o Senhor colocou, amém? Vinda do céu agora, viu, irmãos? A gente vai aqui, ó, pro livro, né, pro Antigo Testamento. Irmãos, é difícil, faz tempo que o Senhor não me dava Antigo Testamento para pregar, para ministrar. Eu não acho feio a palavra pregação, ministração mais bonitinho. Para ministrar, irmãos. Então vamos aqui, o irmão pode acompanhar, tá bom? Sempre acompanhe nos cultos, amém? Livro de Êxodo, né, segundo o Antigo Testamento, livro de Êxodo, capítulo 19, ó. Vou dar uma introduçãozinha aqui e a gente já vai para a palavra. Diz assim o título de Êxodo 19 no Antigo Testamento. Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, glória a Deus, saíram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram no deserto do Sinai e acompanharam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel: Vós tendes visto, louvado seja Deus, vós tendes visto que fez aos egípcios, como leveis sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardareis o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar. Louvado seja Deus dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, diz o Senhor, né? E vós me sereis reino de sacerdotal e povo santo. Deus é santo, né, irmãos? Lembra que no outro cultinho, se vocês assistirem, eu falo sobre isso. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante dele todas essas palavras que o Senhor já tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei em uma nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, para que também te creiam, literalmente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras ao seu povo, ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lave eles as suas vestes. Estejam prontos para o terceiro dia. Portanto, no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai e marcará limites ao povo em redor. Louvado seja Deus. Estou sentindo uma presença, irmãos, dizendo: Guardai-vos, que não subis ao monte, nem quereis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou assenteado, que seja animal ou homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo, e santificou o povo, e lavaram suas vestes. E disse ao povo: Estais pronto ao terceiro dia, e não chegueis a nenhuma mulher. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões, ao terceiro dia, ao amanhecer, que o povo ouve trovões, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se em pé no monte, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre eles em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava a Deus e respondeu em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés sumiu. E disse o Senhor a Moisés: Desce e protesta ao povo
que não ultrapasse o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. E também os sacerdotes que chegavam ao Senhor, se não santificasses para que o Senhor não lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens protestado, dizendo: marca termos ao monte e santifica-os. E disse-lhes: o Senhor vai e desce, depois subirás tu, e eram contigo os sacerdotes, porém o povo não ultrapassem o termo para subirem, e o Senhor para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse isso, né? Aí depois eu não vou ler agora, né, irmãos? Mas depois, se os irmãos quiserem, o querido ouvinte quiser ler também Êxodo 20, que fala dos 10 mandamentos, né? Que Moisés escreve, né? Deus vai falando para Moisés e tudo isso lá no monte, né? No Monte Sinai. Os 10 mandamentos, né? Então falou Deus todas essas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem das águas de toda a terra. Não te encurvarás, e eles não a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daquele que me aborreceu, e faço misericórdia em milhares aos que amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E assim, né, irmãos, aqui vai falando dos 10 mandamentos. Depois dá uma lidinha lá. Lembra todo dia, né, ó. Depois dá uma lidinha, tá? O Senhor falou pra você dar uma lidinha lá, o irmão, a irmã. Irmão, eu já conheço os 10 mandamentos. A palavra de Deus, irmãos, ela se renova, tá? Todos os dias. Todos os dias. Entendeu? Por isso que temos que ter comunhão com Deus, com os irmãos, lá na casa de oração, né? Comunhão com os irmãos, com a palavra. Na tua casa tem um devocional, né? Uma comunhão entre Deus. Porque a palavra, irmãos, ela se renova cada manhã, cada dia. Cada vez que você lê a palavra, ela se renova. E assim, entendimento em entendimento, de luz em luz. O Senhor vai nos dando discernimento, entendimento, de luz em luz, de entendimento em entendimento. Nós não vamos vivendo de vitória em vitória, de glória em glória. Nós também temos a luz, nós vamos vivendo de luz em luz. Deus vai trazendo, esclarecendo a palavra a nós todos os dias. Amém? Nós temos que viver diante de Deus com lucidez, com entendimento e luz, entendimento e discernimento da palavra. Não sejamos ignorantes. Amém? Então, o que o Senhor fala aqui? Deus fala com Moisés no Monte Sinai, no capítulo 19 de Êxodo. O que o Senhor fala aqui? Ele escolhe Moisés. Deus sempre levanta um profeta. Deus sempre levanta um homem e uma mulher para interceder pelo povo. Aqui fala no início, ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, Deus usou Moisés para tirar o povo de Israel, povo de Israel, o povo de Deus, que estava escravizado no Egito. O que o Egito simboliza dentro das Escrituras? O Egito simboliza o mundo, os outros povos, os outros deuses. Moisés foi usado por Deus para tirar o povo das garras do rei do Egito. Tirou. Levantou Moisés, preparou Moisés e levantou para santificar o povo, para direcionar o povo. Não é aqui que fala isso, né? Ao terceiro dia, se santifique, porque Deus vai descer, né, numa fumaça e vai falar com o povo. Aí colocou uma marcação, ó, dali para frente só Moisés passava. Só o escolhido de Deus, só o preparado. Deus faz exceção de pessoas? Não. Mas Deus sabe quem ele levanta para preparar. Deus, todos nós somos pecadores, né? Só que Deus escolhe um
para preparar, para interceder e direcionar o povo. Então Deus sempre levanta um, e Deus levantou aqui Moisés para direcionar o povo. Louvado seja Deus. E tinha uma demarcação, irmãos, ali só passava Moisés. Dali para trás ficava o povo e até o sacerdócio. Para o sacerdócio passar, tinha que se santificar. E Arão às vezes podia ir com Moisés. Fala aqui na palavra, né? Então aqui essa introduçãozinha, irmãos. Deus sempre levanta um para nos direcionar. Deus não deixa o povo dele, aquele que quer conhecer o nosso Deus, ele não deixa ficar confundido. Deus, ele não deixa nós, né? Aquele que clama por Deus e nem conhece o Deus vivo direito, conhece de ouvir falar, do que a mãe disse, do que o pai disse, do ensinamento que teve, mas não o Deus vivo das Escrituras Sagradas, porque Deus, ele é vivo, irmãos, e a palavra dele também é viva e eficaz. Isso diz a palavra. Shurian de Haas. Declas deixou de Haas. Entendeu? Então o Senhor fala para nós nos santificarmos, que ao terceiro dia ele falará conosco. Amém? Glória a Deus. Então vamos agora, irmãos, para a palavra rapidinho, né? Então eu dei uma introdução que o Espírito Santo do Deus vivo mandou, que foi em Êxodo 19, depois dá uma lida. E Êxodo 20 também, que é os 10 mandamentos. Amém? Se atente a cada mandamento que o Senhor fala. Ah, mas é o Antigo Testamento. Ele não foi invalidado, o Antigo Testamento. Só algumas coisas, tá? Então vamos lá. Para agora para o livro de Lucas, irmãos. Depois da introdução que o Espírito Santo nos deu, né? Que ele levanta um para nos santificar e para nos direcionar. Para não ficarmos confundidos, não ficarmos, boiando, entendeu? Então vamos ali agora para o livro de Lucas, irmão. Lucas já é Novo Testamento, tá bom? Lucas 18. Foi Êxodo 19, a introdução, agora vamos para Lucas 18, e é uma palavra bem rapidinha. Prometo. Aqui, ó, Lucas 18, eu vou ler só os versículos, tá? Lucas 18 diz assim, ó, o título de Lucas 18, a parábola do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Há um ensinamento aqui. Nunca nós devemos parar de orar. Nunca. Nunca. Tá bom? Dizendo, havia uma cidade um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava a homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e lá ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, como esta viúva me molesta, né, ou me enche as paciências, hei de fazer justiça, para que, enfim, não volte a me importunar. E disse o Senhor, e disse o Senhor, né, o juiz, ouvi o que diz o injusto, e disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Chamam a ele de dia e de noite, e ainda que tardio para com eles? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura acharás fé na terra? Aí depois a gente vai ler mais uns capítulos, uns versículos aqui, ó. Ainda no Lucas 18, versículo 9, que diz assim o título, ó, já é outra parábola, entendeu? Parábola do juiz iníquo e a parábola dos fariseus e dos publicanos. Ó. E diz também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira, ó Deus, graças te dou, porque desta maneira, o Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros,
nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo e tudo que quanto possuo. O publicano, porém, estava em pé, de longe, e nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Digo-vos que estes desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer a si mesmo que se humilhe será exaltado. Vamos em duas partes aqui, né? Louvado seja Deus. Essa é a palavra, tá, irmãos? O que eu tinha falado era a introdução. Que Deus... Você entendeu o que Deus quis falar lá em Êxodo 19, onde eu comecei na introdução? Deus levanta homens e mulheres, servos e servas de Deus, vasos, para trazer o entendimento ao povo. Quem é o povo? Que escuta. O povo de Deus, o que não é povo de Deus, para passar-se povo de Deus. Deus sempre levanta um. E Deus ele dá um entendimento para o servo, para passar para o povo. Lembra que a minha introdução, o hino que estava de fundo, eu falei que era o hino do Deus onipotente, né? Deus ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele está em todos os lugares, ele sabe o nosso interior, o que nós pensamos, e ele sabe o que nós pensamos ontem, hoje e que nós vamos pensar daqui a pouco. Ele lê os nossos pensamentos. Então, por isso que o Senhor trouxe essa palavra. Primeiro o Senhor falou, primeiro eu falei, né, que o Senhor mandou eu falar, que Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele sabe os nossos pensamentos. Depois eu disse que o Espírito Santo de Deus mandou eu falar que Deus levantou Moisés lá para guiar o povo. Então, outro ensinamento. Deus levanta homens e mulheres para ensinar o povo. Que eu disse também, que o Espírito Santo me ordenou a dizer, que nós vamos caminhando de entendimento a entendimento, de discernimento a discernimento, de luz em luz. O Espírito Santo mandou. Então, guardemos essa parte. Aí eu entrei aqui na palavra do juiz iníquo, que fala logo o primeiro versículo do capítulo 18, que devemos orar sempre e nunca desfalecer. Eu e você temos que orar sem nunca desfalecer. A oração não nos deixa desfalecer. Então, independente de termos alguém que nos direcione, né, um homem, uma mulher, um vaso, o teu pastor, o ancião, lá o líder espiritual da casa de oração onde você frequenta, onde nós frequentamos, nós temos a nossa parte com Deus, que é orar. Depois fala aqui desse juiz iníquo, que ele era uma pessoa, né, um juiz mau, né? Um juiz não temia a Deus e nem respeitava as pessoas. Já pensou um ser humano que não teme a Deus e não respeita as pessoas? Existia, é esse juiz mau aqui, esse juiz iníquo, né? A palavra fala, né? Menciona ele, um homem que não teme a Deus e não respeita as pessoas, ele é iníquo, né? Ele tem iniquidades de montão, né? Então o Senhor, né, nessa parábola aqui, fala deste homem. E tinha lá uma mulher, uma viúva, que vivia importunando esse juiz. Faz justiça, né? Porque ele era um juiz, então ele dava sentenças, ainda que era um homem que não temia a Deus e não respeitava as pessoas, ele era um juiz da cidade. E tinha lá uma viúva que ficava pedindo para ele: faz justiça, faz justiça. Aí logo na sequência fala que Deus fica olhando, né, o Senhor fica olhando esse juiz iníquo, que depois fala aqui, que de tanto essa viúva importunar ele, esse juiz julgou a causa dela, né? Não menciona aqui qual que era a causa, mas fala que de tanto ela importunar ele, por algum tempo ele não queria julgar a causa dela. Mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me enche tantas paciência, hei de fazer justiça, para que enfim não volte mais a encher as minhas paciências, né? A não me importunar.
E o Senhor, vendo isso, disse: se um juiz injusto, que não temia Deus e não respeitava as pessoas, fez justiça àquela mulher, àquela viúva, imagine o Deus do céu. Você acha que Deus do céu ele não faz justiça na terra? Por aquele que clama a ele dia e noite, ó, diz aqui, ó, diz o Senhor, não fará justiça aos seus escolhidos? Aquele que Deus levanta para entregar a palavra é escolhido por Deus. Preparado, escolhido por Deus. Pela misericórdia de Deus, não que venhamos ter merecimento e nenhuma honra. Tudo é pela misericórdia de Deus. Tudo é para a honra e glória do nome do Senhor, para o reino de Deus. Não é para si própria. Entendeu? Então aqui, ó. Aos seus escolhidos, que clama a Ele noite e dia, ainda pode até tardar, mas Ele faz justiça. Deus faz justiça, irmãos. Faz justiça. Aquele que procura seguir os mandamentos de Deus, que procura honrar a Deus, né? Servi-lo com o coração, Deus ele faz justiça. Não se preocupe, Deus é um Deus justo. Glórias a Deus. Aí depois fala aqui da parábola do fariseu, né, e do publicano. Que tinha um publicano, não, um fariseu que se achava. Eu jejuo 2 dias, eu dou dízimo, né, dou lá a coleta, a oferta na igreja, né, se achava bam. Não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo e tanto quanto possuo. E o publicano ali, coitado, pedindo a misericórdia de Deus, né? E o Senhor falou nessa parábola aqui do fariseu e do publicano. Aquele que não falou nada do que ele fazia, só pediu para Deus ter misericórdia dele, aquele foi justificado para casa. Mas aquele por qual a si mesmo se exaltava será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Tá vendo como é as coisas de Deus? É totalmente contrária às coisas da terra. Os preceitos, os princípios, as ideias são diferentes do que o homem da vida circular pensa. Amém? Então aqui nós tiramos 2 ensinamentos que o Espírito Santo me direcionou. Primeiro, já foi bem claro falado, que nós não devemos nos exaltar, sabe? De repente nós oramos mais, jejuamos mais, né? Nós temos uma disposição maior para orar, para jejuar, né? Mas você não precisa ficar falando isso para todo mundo. Quando eu falo aqui, irmãos, que eu estava em jejum, que eu estava em consagração, é tudo para o meu chamado, a direção que Deus me deu, para me alcançar aquilo que o Espírito Santo me pede, entendeu? Para ajudar, porque é Deus que faz a obra. O Espírito Santo que me conduz, Deus é a força, o Espírito Santo me conduz e o Senhor me direciona. Às vezes faz um jejum, tal, quando você puder, né? Se separa. Mas não é para a minha honra, não é para a minha glória, não é para mim se exibir. Não, tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. E eu tô aqui até dando um clique aqui para que de repente quem queira fazer um jejum, se você assistir os outros cultos, eu ensino como se faz jejum, né? Aquele que toma remédio, aquele que não toma. Tudo é direção para você ter um ministério. Não é para me exibir, não é para minha honra, não é para dizer que eu sou a tal. Jamais. Então não podemos ser assim. Você que pensa em ser assim, você que humilha o seu irmãozinho lá no ministério onde você congrega, eu oro mais e a irmã não ora. Eu oro não sei o que, o irmão não faz. Eu faço isso pelo ministério, o irmão não faz. Não podemos ser assim. Que aí nós somos humilhados e não exaltados. Aquele publicano que falou assim, ficou de longe assim, não queria nem olhar para o céu. Né, que de tão insignificante que ele sabia, né, ele tem consciência que de tanto que precisa de Deus,
Nós somos tão dependentes de Deus, irmãos, que você não imagina, querido ouvinte. Nós somos muito pequenos. Deus que é grande. É Ele que nos capacita. É Ele, louvado seja Deus. Temos que mostrar a Deus que somos totalmente dependentes dEle. Totalmente. Esse vai justificado para casa. Essa é a primeira lição que a parábola do fariseu e do publicano quer nos dar. E tem uma segunda, irmãos, que o Espírito Santo me direcionou. Isso também, eu não sei porque o Senhor me levou a esse caminho, mas o Senhor me pede e eu falo. Creio eu que seja para casados. Louvado seja Deus. Quando você vai orar, quando você vai se consagrar, quando você vai se separar, ir à casa de oração, né? Exercer o seu ministério, tudo com prudência. Lembra que eu falei? Com discernimento, com luz, com entendimento. Nada com exceção. Sabe você fazer as coisas com exceção? Se exceder? Nada que você faz demais não é bom. E nada que você faz de menos também não é bom. Tem que ser com equilíbrio. Deus, ele age no equilíbrio. O Espírito Santo de Deus age no equilíbrio. Então, você que é casada, que é casado, você não pode deixar de cuidar da sua casa, dos seus filhos, do seu marido. Mesma coisa o homem. Não cuidar dos seus filhos, da sua casa, da sua esposa, por conta do ministério. Deus nunca disse isso. Churiano de raça, de classe, deixou de raça. Não sei porquê, irmãos. Mas o meu ministério, ele é variado. O Senhor me usa, agora há pouco, se vocês verem outro cultinho, era a revelação de interceder por uma pessoa que ia falecer. E agora o Senhor já está me usando em outra parte. Então, assim, eu não entendo porque o Senhor me manda falar as coisas, mas eu simplesmente falo. Porque Deus sabe o que está aí do outro lado, eu preciso ouvir. Né? O Senhor às vezes já vai com a resposta para um pensamento que você nem ainda você nem teve ainda, mas você vai ter. Então o Senhor já está mandando a direção. Então, assim, irmãos, tenhamos discernimento, entendimento, luz, tenhamos equilíbrio em tudo que fizemos. Não podemos deixar de viver as nossas vidas, né, com as nossas famílias, no nosso trabalho, prejudicar o trabalho por causa do ministério, prejudicar a família por causa do ministério, a esposa, o marido, os filhos, o trabalho por causa do ministério. O Senhor não pede isso. E não é porque nós temos família e trabalho, né, e casa e tal, também deixar de adorar, de servir a Deus, de buscá-lo. Nós temos que buscar a Deus, nós temos que adorar a Deus, nós temos que servir a Deus. Mas nós não podemos deixar a nossa família de lado, e nem os nossos afazeres. Mas também não podemos só fazer os nossos afazeres e cuidar da família e de lazer, entendeu? Nem muito um, nem muito outro. Tudo no equilíbrio. O Senhor manda dizer. Não podemos estragar famílias para abençoar pessoas. Não adianta eu abençoar o outro e deixar de lado a minha família, os meus interesses, os meus afazeres. Manda dizer o Senhor. Nem muito, nem pouco. Tudo com equilíbrio, em todas as áreas da nossa vida. Tenhamos discernimento, entendimento e a luz da palavra. Assim diz o Senhor. Até aqui, irmãos. Louvado seja Deus. Eu acho que hoje o Senhor agora, no dia 18 de abril de 2024, acho que encerrou. Agora a irmã Tânia vai descansar, porque a irmã Tânia tem um dia longo de trabalho. Depois eu tenho, né, lá o terceiro dia de estudo da palavra ali com os irmãos na casa de oração. Amém, irmãos? Se você não entendeu a palavra, seu irmão não entendeu a palavra, seu querido ouvinte não entendeu a palavra, escute novamente, né, o cultinho, vá à palavra onde foi lida, peça a Deus discernimento, entendimento, luz da palavra. Amém? Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. A paz de Deus a todos. Deus seja louvado. E eu volto, viu? Quando o Espírito Santo do Deus vivo me mandar. Ore. Ore sem cessar. Tenha a luz da palavra. Porque a palavra nos diz assim:
Deus é o sal da terra, é a luz do mundo. Glória a Deus. Deus seja louvado.